Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios do Jornal da Capital o publicitário Álvaro de Carvalho. Ele é diretor de publicidade da agência Soul, mas ele vem aqui na condição de presidente da ABAP, uma eleição que foi feita entre os publicitários de Mato Grosso, e o Álvaro é o primeiro presidente da ABAP seccional de Mato Grosso. Álvaro, bom dia. Explica para os nossos ouvintes o que é a ABAP, qual que é a finalidade da ABAP. Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. A ABAP é a Associação Brasileira das Agências de Publicidade e ela existe desde 1949 em busca da defesa do mercado brasileiro de publicidade e de comunicação. Então, o nosso mercado publicitário brasileiro é internacionalmente conhecido como um dos melhores do mundo. E isso não só graças ao talento do brasileiro, mas também graças à capacidade de organização e essa organização em classe. Então é um mercado bem organizado, apesar de ainda precisar evoluir muito, mas que tem umas bases bem sólidas e muito graças ao trabalho da ABAP. E para participar da ABAP, as agências têm que se filiar à ABAP? Exato, a ABAP ela é uma associação. Nós temos instituições legais que existem por força de lei, como o Sindicato das Agências, que também tem seu papel fundamental para a sobrevivência da classe. Mas a associação, a ABAP, as agências se associam e definem em comum acordo focos de interesse onde a associação vai trabalhar. Então ela é livre, é aberta para as agências se associarem. Tá, além de você, quem mais está na primeira diretoria da ABAP em Mato Grosso? A diretoria é formada hoje por 3 diretores de agência. Sou eu, o Gustavo Vandoni da FCS e o Frederico Parma da ZF, mas a gente tem uma característica que são 8 agências fundadoras e essa diretoria existe porque tem que existir, né, por conta de estatuto e tal, mas a gente tem esse processo começou de uma forma bem democrática, bem isônoma entre as agências. As 8 participam de forma igualitária nas decisões, nas definições de foco. Então esse início começou de uma forma bem amistosa, bem cordial. Tá, e nesse início, qual que é a pauta já definida? Quais são as primeiras ações que a ABAP vai fazer? A ABAP, o primeiro grande foco nosso é engordar um caldo nacional. A ABAP atua com força hoje no Congresso, em Brasília, em cima da defesa da liberdade de expressão e da boa concorrência. Por exemplo, a gente tem hoje mais de 100 projetos que tentam vetar algum tipo de muitos deles malucos. Então ela tenta dar essa consultoria àqueles que votam, àqueles que definem sobre como funciona esse mercado e quais são as melhores práticas de comunicação. Pois é, mas aí a ABAP Nacional tem uma representação lá no Congresso, né? Ou vocês vão lá representando os interesses da ABAP de Mato Grosso? A gente, no Congresso são interesses nacionais. A gente começa a dar força e começa a aparecer nessas decisões, que antes Mato Grosso não aparecia, não era consultado. O impacto dessas decisões do nosso mercado aconteciam sem a nossa revelia. Então hoje a gente tem um espaço, tem uma cadeira no Conselho Nacional aí para decidir junto com eles, mas localmente a gente começa a trazer para cá alguns suportes interessantes, como a assessoria jurídica da ABAP, que é a incentivadora, a inspiradora das principais leis hoje, principalmente a que regula as licitações públicas para comunicação. Nesse sentido, tem algum pensamento de atuar junto ao Poder Legislativo de Mato Grosso? Com cunho consultivo. Toda ação que o Poder Legislativo tomar que envolver o segmento da comunicação, nós vamos participar com cunho consultivo para ver ajudá-los a entender qual a melhor prática e aquilo que leva a melhor benefício para a população. Tá. Atualmente a ABAP vai assim, as primeiras ações, as ações mais imediatas, vai ser no sentido de orientar as agências ou vai ser no sentido de
Não, as agências já sabem como é que funciona o mercado publicitário. Nós vamos nos organizar agora para, por exemplo, fiscalizar as licitações de prefeitura, de governo, de Câmara de Vereadores, de prefeituras do interior, de órgãos públicos, etc e tal. Como é que vai funcionar isso? Não, a ABAP, ela já faz um papel consultivo na formação desses processos estatórios. Ela não tem poder nem a pretensão. Consultivo para as filiadas. Não, para os órgãos, inclusive. Agora mesmo a gente tem um caso interessante, porque o governo, algumas prefeituras hoje que realizam licitações já contam com auxílio jurídico na formatação dos editais, na aplicação, na melhor aplicação da lei nesse processo, para levar mais transparência pro processo. Mas a gente não tem nenhum papel fiscalizador, isso não. Isso são os órgãos constituídos para isso, Ministério Público, Tribunal de Contas, isso é papel deles. O nosso papel é tentar instaurar boas práticas no mercado e ajudar principalmente hoje o anunciante a qualificá-lo para saber como comprar e como adquirir serviços publicitários de comunicação com qualidade. Tá, por exemplo, vocês tiveram alguma atuação na formatação, na formulação, na sugestão de alguma proposta por essa nova licitação que o governo vai fazer, por exemplo? O consultor jurídico nacional, Dr. Paulo Gomes, deu um suporte ao governo no processo de formatação da nova licitação, assim como outras prefeituras e outros governos do país inteiro. Tá. Quantas agências tem em Mato Grosso e por que só 8 estão na ABAP? Primeiro que nós estamos fundando agora, né? São as 8 agências fundadoras da ABAP, né? Você lembra de cabeça quais são? Lembro. A Casa de Ideias, a DMD Associados, a Invent Comunicação, a Mercato Comunicação, a ZF Comunicação, a FCS, a SM e a Sou Propaganda. Quase que você esqueceu a Sou. Eu sempre deixo por último. Pra não criar ciúme. Pra não criar ciúme, você fica por último. Se eu esquecer, esqueço mais perto. Mas a ABAP está aberta também às filiações das outras agências. Totalmente aberta. A gente agora já está conversando e convidando os colegas, mas a gente tem um papel, a gente já está junto com o sindicato, ajudando o sindicato nas mazelas dele, e começando a tentar a estabelecer umas práticas regionais um pouco mais ativas. Por exemplo, agora no início do ano, a gente deve um ano eleitoral, então nós já estamos fechando a agenda com o Dr. Paulo Gomes, que é considerado hoje a maior autoridade em legislação da comunicação no país, para dar um auxílio aos candidatos sobre a lei eleitoral, de comunicação na lei eleitoral, para propaganda político-partidária, para que aconteça da melhor forma, usando melhor os recursos da população. Vocês já tiveram oportunidade de estudar a lei da propaganda? Eu particularmente sim, mas... Tá, então particularmente, o que você achou da lei? Eu acho ela muito restritiva. Eu tenho Porque diminuiu o tempo de propaganda, ao invés de 45 para 35 dias. Mas eu tenho uma leitura seguinte, que é equivocado o que os publicitários estão dizendo. O que todo mundo está dizendo, olha, diminuiu o tempo da propaganda de 45 para 35 dias. Eu tenho dito nas minhas convicções, com a experiência de quem sempre trabalhou nessa área, embora eu não seja publicitário, eu sou jornalista, aumentou o tempo da propaganda. Porque cargo executivo, por exemplo, antigamente eram 45 dias, mas era assim, fazia o programa segunda, não fazia na terça, fazia na quarta, não fazia na quinta, fazia na sexta e não fazia no sábado, e no domingo não tinha programa. E agora é todo dia executivo e acabou o programa de vereador. E aumentou o número de inserções para vereadores. Então é evidente que aumentou o número de programas de televisão a serem feitos. Aquela desculpa, vai ficar mais barato? Mentira, vai ficar mais caro. O que a gente não pode esquecer é que o foco dessa comunicação, o foco é o cliente, que é o contribuinte, que é o cidadão brasileiro. Então, a melhor prática para ele,
para chegar até ele e fazer com que o dinheiro dele seja aplicado da melhor forma nessa comunicação que é necessária para um bom processo democrático do voto, tem que ser o foco da legislação. Bom, a gente vem há algum tempo sofrendo restrições em relação não só a tempo, mas em formatos de propaganda, a métodos de utilização, não pela qualidade do método, mas pelo mau uso desses métodos, né? Então, a classe política lá atrás começou a utilizar alguns métodos de forma errada, não que as bases operacionais não tenham responsabilidade nisso também. E, infelizmente, a gente tem que regular isso com força de lei. Pois é, e como que funciona o jurídico junto com a publicidade? Bom, porque, principalmente na esfera política, né, a atuação do jurídico junto é interessante. Muito. Para que você não tenha que colocar uma propaganda no ar que depois é retirada do ar ou perca tempo para o adversário, né? Sem dúvida, propaganda é feita em cima de tempo e investimento. Então, toda vez que você tem que retirar algum material ou não consegue levar para frente aquele plano de comunicação, perde-se muito dinheiro, e dentro de uma campanha onde você não tem tempo para repor essa comunicação, muitas vezes pode colocar o sucesso da campanha em risco. Tá, quem quiser se filiar à ABAP faz o quê? Basta acessar www.abap.com.br, tem todos os contatos, ele vai fazer essa filiação diretamente à ABAP Nacional e a partir daí começa a integrar hoje conosco as reuniões e as definições dos rumos dessa instituição aqui no Mato Grosso. Tá. E as reuniões da ABAP serão onde? Porque sede própria não existe ainda, né? Elas serão em quais barzinhos? Nem há necessidade. A gente começou com umas reuniões sendo feitas em salas de reunião de hotéis e já há algum tempo a gente utiliza estruturas de parceiros para que as agências se reúnam e discutam os objetivos da instituição. Álvaro, muito sucesso para você, para toda a diretoria da ABAP, que vocês sejam muito felizes e que a propaganda se profissionalize cada dia mais em Mato Grosso, porque é muito bom para os comerciantes, é muito bom para o empresário, é muito bom para a sociedade, porque você vai ter ética e qualidade na propaganda mato-grossense. Aliás, a propaganda mato-grossense brasileira são das melhores do mundo. Parabéns, sucesso. Sem dúvida, obrigado. E esse é o papel, orientar e dar essa consultoria positiva de qualidade para o anunciante, porque quem não anuncia não vende e a propaganda ajuda a economia a se aquecer. Eu entrevistei aqui com muita honra o presidente da Associação das Agências de Publicidade de Mato Grosso, Álvaro de Carvalho.